Na coluna Ponto de Vista hoje, a gente recebe o editor de opinião do jornal O Tempo e também especialista em relações internacionais, Frederico Duboc. Fred, mais uma vez, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Léo. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Super e as pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais. Pois é, Fred, vamos falar mais uma vez sobre o funeral da Rainha Elizabeth II, que já está sendo realizado, né? Tem o enterro previsto aí para o dia 19 de setembro. Eu lembro que na semana passada a gente falava sobre algumas curiosidades que rondam todo esse reinado de 70 anos da Rainha Elizabeth e também desde o nascimento, né? A gente falava dos papas, ela conheceu 5 papas, né? De acordo com o site oficial da família real, desde que assumiu o trono, a rainha conheceu o Papa Pio em 1951, Papa João 23, em 1961, Papa João Paulo II em 80, 82 e 2000, Papa João Paulo e Papa Bento XVI e o Papa Francisco em 2014. Ou seja, ela esteve com 5 papas da Igreja Católica. Uma outra curiosidade que me chamou a atenção, que o caixão em que ela está sendo velada atualmente já foi construído há 30 anos. Ou seja, tem toda uma simbologia, toda uma preparação para esse momento histórico que a gente está vivendo atualmente, né? Sim, é verdade. A família real britânica ela é muito ciosa dessa tradição, ela sabe o quanto isso é importante para o povo britânico e para a própria existência da monarquia britânica. Então, todos esses procedimentos, rituais, etc., eles são preparados de longa data. Ela pessoalmente aprovou como seria o processo todo o seu próprio funeral. Do funeral. Né? A mesma coisa havia sido feito com a mãe dela, a rainha Elizabeth I, que ainda enfrentou um percurso em 1997, que a morte da princesa Diana pegou todo mundo de surpresa, com um acidente, né? Então, o que havia sido preparado para o funeral da rainha-mãe foi usado para o funeral da princesa Diana e, novamente, foi tudo preparado, foi tudo organizado. Agora, é uma coisa que eles levam muito a sério, porque realmente a monarquia ela tem uma importância muito forte tanto para a formação da identidade quanto para a economia do Reino Unido, né? Ela gera recursos significativos. Hoje, boa parte da sustentação econômica da monarquia é feita com o turismo e com a renda dos castelos, da visitação, do Palácio de Buckingham e todos os outros. Eles alugam até quartos assim para nós, plebeus, né, Fred? Sim, há toda uma indústria do turismo em volta disso, que ajuda na sustentação, que ajuda na movimentação da economia local em vários pontos, né? Você vê que há castelos e pontos da presença da família real ao longo de toda a Grã-Bretanha. Agora, tem uma contraparte também. Uma parte da sustentação da família real é feita com base no chamado Sovereign Grant, que é uma receita tributária que é paga pelos súditos, por uma boa parte dos súditos, ligada à presença de imóveis da coroa, mas basicamente são repasses de impostos. É algo em torno de 600 milhões de dólares, né? Que é um custo significativo, né? Já foi percentualmente muito maior. Hoje, a nobreza gera uma riqueza muito grande nessas coisas, por conta daquilo que a gente havia falado, do turismo, dessa simbologia toda, souvenirs, né? O próprio funeral dela, ao longo desses dias, está gerando novos souvenirs, novas movimentações. Hoje, por exemplo, lá na Escócia, há uma movimentação gigantesca na capital, em Edimburgo, para visitar o caixão, né? E essas pessoas, além de visitar o caixão, vão se envolvendo todo, e há uma série de produtos que são comercializados nesse entorno. E muitos deles do turismo, usam, né? o trademark da coroa britânica. Né? Resta saber se o rei Charles III, né? A gente até questionava assim, nossa, como ele foi empossado tão imediatamente. Depois houve aquela máxima, né? O trono nunca pode ficar vazio, né? Então, automaticamente, em que a mãe morreu,
Já Rei Charles já foi proclamado rei, por mais que toda aquela simbologia, a própria coroação, ainda não foi realizada. Resta saber se Charles III vai conseguir manter isso tudo e manter o Reino Unido realmente de fato unido, né? Agora surgem todos esses questionamentos, né, Frederico? Exatamente. Um dos questionamentos específicos, hoje ele está em Edimburgo, na Escócia, que é uma questão muito importante para a coroa britânica, porque a Escócia ela tem um movimento separatista muito intenso. As pessoas devem lembrar aqui daquele filme Coração Valente, né? Do Mel Gibson, né? com o rosto pintado de azul, que conta um pouco da história do separatismo escocês, né? Desde 1700, a Escócia ela é praticamente autônoma, como os outros países que formam a Grã-Bretanha, mas tem um parlamento próprio, mas tem uma série de disputas com relação ao governo central britânico, e o mais grave deles é o fato de que a Escócia tem muito interesse em permanecer dentro da União Europeia. Ela em 2014, houve um plebiscito de separação, 55% dos escoceses apoiaram a continuidade dentro do governo britânico, dentro da negócio, porque tiveram a promessa de que a Grã-Bretanha continuaria no Reino Unido. Agora veio o Brexit em 2021, gerou uma movimentação, o pico de apoio ao separatismo dentro da população. Hoje, em torno de 46% dos escoceses apoiam a separação, 2 pontos percentuais a menos do que aqueles que aprovam, ou seja, está dentro da margem de erro de quem apoia e quem sai, ou seja, está muito no limite. E em outubro, a Suprema Corte Britânica vai julgar um pedido feito pela primeira-ministra a Liz Truss é da Inglaterra. Sim. A Nicola Sturgeon, que discursou hoje junto com o rei Charles III em Edimburgo, Sim. falou exatamente disso, né, que ela está ao lado do rei, mas porque ela conta com isso para ver como que ela consegue obter os ganhos de autonomia e os ganhos financeiros para a Escócia, né, dentro dessa pressão política que há. Como eu falei, em outubro a Suprema Corte vai discutir se vai aprovar um novo plebiscito sobre a separação da Escócia da Grã-Bretanha. É uma questão muito complicada, porque é um país economicamente muito rico, né, dentro da Grã-Bretanha. Dentro da Escócia estão boa parte das empresas das plataformas petrolíferas do Mar do Norte e uma questão que não é econômica, mas de segurança, a base dos submarinos com mísseis nucleares ingleses fica em Faslane, na Escócia. Então, se eles se separarem de fato, se isso acontecer, vai ser uma questão muito complicada. Lembremos que a Liz Truss, a primeira-ministra da Inglaterra, está muito recente, da Grã-Bretanha, está muito recente no cargo, é uma questão muito complicada, a gente não sabe até que ponto ela vai conseguir lidar com todas essas pressões, e ela vai depender muito dessa transição, do apoio da família real, do empenho dessa credibilidade, que a gente também tem que descobrir agora. Nós vamos acompanhar rei Charles III, ver o que ele vai ter desse capital político, o que ele conseguiu herdar desse capital político da Elizabeth II para resolver mais esse problema. Eu acredito que ele vai acabar ao longo do tempo se fortalecendo, porque muitos colegas nossos, jornalistas, acabam dizendo: mas a popularidade da Rainha Elizabeth era muito maior, do rei Charles III estava ali em torno de 50% pela população, mas estava mais baixo também porque ele não era o rei. O rei era a mãe dele, a Rainha Elizabeth. Enfim, agora em que ele assumiu de fato o trono, vai ser coroado, vai anunciar as primeiras ações, mostrar o que ele veio a fazer,
ou a popularidade dele vai desabar de vez ou vai melhorar. Então tudo depende do que ele vai fazer a partir de agora. Também não sei se esse olhar para trás diz muita coisa do que vem pela frente. Nós vamos ver a força dele mesmo a partir do que ele vai fazer a partir de agora. Fred, quero muito agradecer a sua participação aqui, sempre contribui bastante sobre esse debate internacional. Espero que ao longo dessa semana a gente consiga um espaço na sua agenda para que você participe mais vezes conosco. Não, sempre que chamar eu tô.